41, desculpa, 41. Vamos fazer a leitura até o versículo 51, diz o seguinte: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Os pais de Jesus, tá, irmãos? Quando ele tinha uns 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu-lhe Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre ele e os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurar entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Pode se sentar. Curva sua cabeça por um instante, feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, essa tua palavra, meu Deus. Essa noite nós pedimos, Pai, eu te peço que o Senhor venha, meu Pai, guarda essa palavra em nossos corações. Que os nossos corações aqui sejam como uma terra boa e fértil, Pai. Onde a tua palavra será como uma semente, meu Deus, e essa semente irá germinar em nossos corações. Escolhe nossos corações a tua palavra, meu Deus, nos faça olhar para o Senhor aqui essa noite. Que essa noite o Senhor venha se manifestar neste lugar, Pai. Que essa noite o Senhor nos permita te enxergar através das Escrituras, meu Deus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Desculpa pela minha voz, tá? Um pouquinho ainda passando mal essa semana. Pode ser que a voz fale um pouquinho, mas vou esforçar aqui para que não aconteça. Amém? O tema da nossa mensagem hoje, meus irmãos, eu já quero entrar direto no tema da nossa mensagem. Não perca Jesus de vista. Não perca Jesus de vista, amém? E a gente vai entender o tema dessa mensagem olhando para a vida da igreja. Desde a igreja primitiva, foi instituída lá no livro de Atos, até os dias de hoje. A igreja que somos nós, eu e você. Nós vamos entender o quão importante é olharmos para Jesus, a fim de não perdermos Jesus de vista. Porque sim, pode acontecer de perdermos Jesus de vista. Então nós vamos entender os períodos da igreja, desde a promessa do Messias, a promessa do Cristo, até o Cristo nascido, até o Cristo voltando para o Pai, de uma promessa de retorno até os dias de hoje. Para nós entendermos isso, nós vamos continuar aqui no livro de Lucas. Eu preciso que você deixe a sua Bíblia aberta em Lucas. Nós vamos fazer algumas leituras essa noite. E a gente leu aqui no capítulo 2 de Lucas uma ocasião onde os pais de Jesus desceram com ele para a festa de Páscoa. Era uma cerimônia, uma tradição dos judeus, na verdade ainda é até os dias de hoje. Eles desceram uma vez por ano para aquele lugar para poder celebrar aquela festa, para ter aquela celebração. E eles estavam ali com Jesus, e cumprido os dias da festa, eles retornaram para sua casa, e sem perceber Jesus havia ficado para trás. O texto é bem claro ao dizer que José e Maria, eles acreditavam que Jesus estava entre a caravana, ou seja, eles acreditavam que Jesus estava com eles, mas na verdade Jesus não estava. E antes disso, no capítulo 1 de Lucas, é importante a gente entender o contexto aqui, a Bíblia vai narrar a promessa do nascimento do Messias. E esse é o primeiro ponto, olhando para a promessa. A igreja, naquela época, antes de Atos, ela ainda não havia recebido Cristo, mas havia uma promessa do Cristo. Uma promessa que já vinha desde o Antigo Testamento, os profetas falavam a respeito do nascimento do Messias. E através do anjo Gabriel, Maria recebe essa notícia.
que o Messias viria, e não somente que viria, mas que viria através dela. Por obra do Espírito Santo, ela geraria o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá para a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Acompanhe comigo a leitura. No sexto mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito, pôs a pensar o que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Desculpa, gente. Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que dizia ser estéril. Por um lado, versículo 38 agora. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ou seja, havia uma promessa da parte de Deus para Maria, de que ela daria à luz um menino, e esse menino seria o Cristo. E olha só que interessante, Maria, no versículo 38, ela disse: Eis-me aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Nesse momento, Maria ela começa a olhar para a promessa. O olhar de Maria está naquela promessa que foi feita para ela, porque ela sabia que haveria de vir o Cristo. E ela se agarra naquela promessa, e o olhar dela está fixo na promessa. Guarde isso no seu coração. Ela estava olhando para a promessa. E é interessante a gente fazer um paralelo, porque a gente viu aqui que havia uma parenta dela chamada Isabel. E essa Isabel é a mãe de João Batista. Aquele João Batista que vivia no deserto, clamando a respeito de Jesus Cristo. E um paralelo aqui muito interessante, gente, nós precisamos, que eu acho que vale a pena destacar essa noite, que antes do nascimento de João Batista, o mesmo anjo Gabriel que apareceu para Maria e anunciou que ela geraria esse filho seria o Cristo, esse mesmo anjo aparece para Zacarias, o pai de João Batista. E talvez você não saiba, mas Zacarias ele era um sacerdote naquele tempo. E o sacerdote naquele tempo, havia muitos sacerdotes aqui na região de Jerusalém. Então, através de sorteios, uma vez na vida do sacerdote, ele entrava no local santo para poder acender incenso. E a tradição fala que esse era o ponto mais alto da vida de um sacerdote. Era o dia que ele era sorteado para poder entrar no local santo e acender incenso. Esse era o ápice do ministério do sacerdote. E no dia que Zacarias é sorteado para poder entrar no local santo e acender incenso, ali aparece para ele o anjo Gabriel, o mesmo que está aqui anunciando o nascimento de Jesus para Maria. E o anjo Gabriel ele faz a promessa para Zacarias de que ele também seria pai de um garoto. Porém, Zacarias ele já estava na velhice. E olha só, diferente de Maria, que quando recebe a notícia, alguns estudos apontam que Maria tinha 14 ou 16 anos de idade, era uma adolescente. Ela creu com o seu coração e ela olhou para a promessa. Zacarias, no primeiro momento, ele duvida da promessa. Zacarias ele começa a duvidar, porque ele já era avançado de idade, a sua mulher também era avançada de idade. E o anjo, quando ele começa a duvidar, o anjo fala, Zacarias pergunta, mas como pode acontecer? E o anjo fala: Eu sou Gabriel, aquele que assiste diante do Senhor. Eu imagino que o anjo meio uma carteirada de Zacarias, porque eu sou Gabriel, eu estou falando. O Senhor está falando. Só que Zacarias ele duvida daquilo que vai acontecer. Zacarias ele não olha para a promessa. Por conta disso, o anjo fala que até o nascimento de João Batista, Zacarias ficaria mudo. E
E vale a pena a gente fazer esse paralelo, meus irmãos, porque o sacerdote naquele dia, quando ele entrava aqui para poder acender o incenso, quando ele saía daquele local, a função dele era estender as mãos sobre a congregação e liberar a bênção sobre a congregação. E ele simplesmente não pôde cumprir o seu papel de sacerdote por conta daquilo que aconteceu ali dentro. Ele duvidou. E aqui cabe um parêntese. Jesus ele não se importa com o seu cargo. Jesus ele não se importa com a sua idade. Jesus ele não está nem aí para os seus títulos. Ele não quer saber se você é pastor, se você é levita, se você está sentado na cadeira. Jesus ele quer o seu coração. Jesus ele quer que você tenha fé na promessa que ele te fez. Sabe por quê? Maria era uma adolescente. Maria não tinha cargo nenhum dentro da igreja. Maria estava vivendo a vida dela como uma hebreia, uma judia qualquer daquela região. Ela não estava dentro de um templo, ela não era uma sacerdotisa, mas quando recebe aquela promessa, Maria ela se agarra à promessa e ela começa o quê? Olhar para a promessa. Ao contrário de Zacarias, Zacarias era um homem que era sacerdote, ele tinha títulos, ele tinha reputação naquele lugar, mas quando Zacarias recebe a promessa, o que Zacarias faz? Ele duvida. Meus irmãos, é como se Zacarias estivesse aqui nesse altar, obviamente, dadas suas devidas proporções, porque ele era um local de rituais, era um local de cerimônias solenes e espirituais. Zacarias estava ali no local santo, do lado do local de incenso. Ele vê o anjo fala para ele da promessa, Zacarias consegue duvidar da promessa. Então eu volto a dizer, Jesus ele não está nem aí no seu cargo, sua posição social. Jesus ele tem o seu coração, Jesus ele quer que você ganhe na promessa. Você precisa olhar para a promessa, a fim de não perder Jesus de vista, a fim de não tirar os olhos de Jesus. Sabe, meus irmãos, a nossa fé, ela precisa estar firmada nas promessas de Jesus. Nós precisamos estar olhando para a promessa todos os dias, a fim de não desviarmos os nossos olhos. A falta de fé ela nos faz deixar de viver promessas. A falta de fé naquilo que Deus já falou conosco, ela nos faz deixar de viver a promessa. E o detalhe importante é que Ele é capaz de cumprir. Apesar de nós, Ele é capaz de cumprir. Mas quando você deposita a sua fé nele, quando você olha para a promessa, você deixa de passar por coisas que você não precisaria. Zacarias não precisava de sair do mundo daquele lugar. Era o ápice do ministério dele, era o dia mais solene da vida dele. Mas a sua incredulidade fez ficar muito. Mas o fato é que, feito o devido paralelo, vou voltar para Maria. Maria, ela criou a promessa. Ela acreditou na promessa vindoura do Messias. Ela então começa a olhar para a promessa, esperando o nascimento de Cristo. E o segundo ponto disso aqui, ou seja, a segunda fase da igreja, é olhando o cumprimento da promessa. E olha só que interessante, eu até notei isso. Deus, Ele não faz promessas para enfeitar a Bíblia, para encher a Bíblia, para ela ficar mais grossa. Deus, Ele faz promessas a fim de cumpri-las. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho de um homem para se arrepender. Então, um ponto importante, meus irmãos, porque se Deus prometeu, você precisa ter fé que Ele vai cumprir. Sabe, pode demorar o tempo que for, o nosso tempo não é o tempo dele. O meu tempo nunca vai ser o tempo de Jesus. A minha ansiedade humana, ela não pode condicionar o agir de Deus na minha vida. Então, se Deus Ele prometeu, as promessas que estão aqui não são para deixar esse livro mais grosso, mais cheio, não. Ele vai cumprir cada uma delas. E assim como Ele vai cumprir, Ele cumpriu lá atrás da vida de Maria. É aquilo que uma hora era uma promessa, isso é maravilhoso. Agora é uma realidade nos braços de Maria, porque Jesus nasceu. O nosso Cristo nasceu e estava ali no braço daquela jovem, que acreditou na promessa de Jesus, que olhou para a promessa, e olhando para a promessa, ela pode agora olhar o cumprimento da promessa. Então, quando você olha para a promessa com fé, creia, você vai olhar o cumprimento dessa promessa. Quem te promete é capaz de cumprir. Amém? E aqui eu quero destacar um dos personagens que é pouco citado na Bíblia, mas que me enche os olhos. O nome desse homem é Simeão. Não sei se todos aqui conhecem Simeão, mas Simeão, a Bíblia conta que ele era um homem judeu justo e ele era cheio do Espírito Santo. Detalhe, antes
de Jesus voltar para o Pai e anunciar para os discípulos que ele deixaria o Espírito Santo, a Bíblia fala que esse homem já era cheio do Espírito Santo. Então eu imagino que esse aqui era um cara de intimidade com Deus. E a Bíblia fala que ele aguardava o Messias ansiosamente. O nome dele é Simeão. Agora vai na sua Bíblia, lá em Lucas 2, versículo 25. Lucas 2, 25 diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o seu servo, segundo a sua palavra, porque os meus olhos já viram a sua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O irmão Simeão, ele aguardou durante toda a vida dele nesse momento. Simeão, ele olhava para uma promessa. O anjo Gabriel fez uma promessa para Maria de que o Messias nasceria. Maria olhou para a promessa. O Espírito Santo fez uma promessa para Simeão de que o Messias viria, e Simeão olhou para a promessa. E agora Simeão estava o quê? Olhando para o cumprimento da promessa em seus braços. José e Maria levaram Jesus ali para ser apresentado, e a Bíblia fala que Simeão ele tocou o menino pelos braços. Sabe, eu imagino que foi uma cena comovente, obviamente com todo cuidado, porque Jesus ele também foi um bebê. Jesus foi uma criança, foi um adolescente. Jesus ele viveu uma vida humana nessa terra. Mas dá para você ter os cuidados. Eu imagino o desespero de Simeão para tomar no braço aquela criança, olhar e colocar nos olhos o seu Senhor, olhar o seu Senhor. Como eu disse no tema dessa mensagem, não perca Jesus de vista. E Simeão estava ali olhando para Jesus. Ele disse: meu Deus, agora você pode me recolher. Pode me recolher, os meus olhos viram a salvação. Os meus olhos viram o Messias que foi prometido. Ele está aqui no meu braço. Eu estou olhando para ele. E Simeão olhava para o menino Jesus e declarava essa canção. Tanto que na sua Bíblia você pode olhar que o subtítulo vai estar o Cântico de Simeão. Existe uma canção maravilhosa, não sei se vocês conhecem, chamada Canção de Simeão. A gente é lindo. Simeão estava olhando o cumprimento da promessa. A promessa que a igreja durante anos esperou. A promessa que os profetas fizeram lá atrás. A promessa que desde Gênesis ela está entranhada na Bíblia e na vida dos profetas. Simeão estava segurando aquela promessa. Ele não podia se conter. E quantas vezes a gente até olha para Jesus e a gente é contigo. A gente até olha, mas a mão não é pregadora, não. Os irmãos, é Jesus que nós estamos falando. Não é qualquer um. Não é qualquer um. É o Cristo que foi prometido. Desde o capítulo 2 de Gênesis, da queda do ser humano, onde Deus já havia feito a promessa. E Simeão está olhando para essa promessa agora. Além de Simeão, a gente tem também os reis magos. A gente fala reis, mas são os magos. Abre a sua Bíblia, volta um pouquinho lá em Mateus 2. Pode deixar a luz aberta também. Mateus 2, a partir do versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam-nos: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Versículo 9 agora. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando
parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e imenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os tesouros, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Meus irmãos, como eu disse, nessa etapa que a igreja estava olhando para o cumprimento da promessa. E a Bíblia fala que havia magos do Oriente, e vale ressaltar que vale uma observação de que esses magos, eles não eram homens de Deus, eles não compartilhavam da fé dos judeus, mas Deus revelou para aqueles homens o nascimento do Messias. E aqueles homens, eles creram naquilo que eles estavam vendo naquela revelação. E a Bíblia fala que eles percorreram até a região onde Jesus estava. E se você for procurar qual é a distância disso, eles percorreram entre 1.000 a 1.200 quilômetros para poder ver o Messias. E em dias isso aqui dá mais ou menos 2 meses de viagem a pé. Na época, o costume era caminhar 30 quilômetros por dia. Aqueles homens, eles percorreram noites adentro, madrugadas adentro, correram os riscos do deserto da viagem, a fim de olhar para a promessa. Eles não pouparam esforços, e eu volto a dizer, não eram homens de Deus que compartilhavam e compactuavam com a fé judaica, mas eles acreditaram na promessa. E porque acreditaram, e porque não pouparam esforços, eles viram a promessa sendo realizada no menino Jesus. Sabe, gente, a gente falou sobre isso ontem no discipulado, não exatamente sobre isso, mas nós falamos que nós precisamos exercer uma vida de oração diária, porque às vezes a gente tem fé naquilo que vai acontecer, às vezes a gente já tem palavra, mas a gente não exerce a nossa fé, a gente não gasta vida de oração. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós declaramos que nós somos. E esses homens aqui, mesmo não compartilhando da fé judaica, eles colocaram em prática. Eles gastaram suas vidas e foram visitar o menino de Jesus, eles viram a promessa. Sabe, para você olhar o cumprimento da promessa, você também precisa gastar a sua vida com Cristo. Você precisa olhar para Ele e gastar a sua vida com Ele. Nós precisamos olhar para a promessa, mas para isso nós precisamos gastar a nossa vida em oração, em jejum, em leitura da palavra. Nós vamos enxergar Jesus aqui, na palavra dele. Jesus, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode abrir esse texto aqui agora e falar com você se ele quiser. Mas via de regra, quando você pega esse livro aqui para ler, você está vendo a palavra dele, ele está falando com você, e você está olhando para ele. Então nós precisamos colocar em prática a nossa fé. O próprio João Batista, meus irmãos, foi um dos que viu o cumprimento da promessa. O mesmo João Batista, que antes foi uma dúvida na boca de seu pai Zacarias. O mesmo João Batista, que quando o anjo promete o nascimento dele para Isabel, Zacarias duvida que ele viria. Esse João Batista é aquele que não só colocou os olhos na promessa, mas que também anunciava a sua vida, anunciava que o Cordeiro de Deus viria, preparou o caminho para Jesus, uma voz que clama no deserto. Vamos lá, volta para Lucas, capítulo 3. Versículo 15 ao 17. Estando o povo na expectativa, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas venho que é mais poderoso do que eu, do qual eu sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha e fogo inextinguível. Amém? Só até aqui. Mesmo João, que um dia foi dúvida na boca de Zacarias, esse João contemplou a face do Senhor Jesus, ele olhou o cumprimento da promessa.
E além dele também os apóstolos. Os apóstolos olharam o cumprimento da promessa. Os apóstolos olharam para Jesus. Os apóstolos gastaram sua vida com Jesus. E aqui a gente entra na próxima fase da igreja, que é olhando para o retorno da promessa. Os apóstolos viram Jesus, caminharam lado a lado com Cristo, aprenderam dele, sentaram aos pés de Jesus, estavam ali aprendendo com o próprio Cristo, olhando nos olhos de Jesus. Muitos abandonaram suas vidas, os seus afazeres terrenos para seguir a Jesus, crendo no Messias, olhando para Jesus. Só que agora eles vão olhar para o retorno da promessa. Vai lá em João capítulo 14. Volta um pouquinho. Aliás, adianta um pouquinho. João 14, 3. Jesus disse: e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Versículo 18 agora. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, vivereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Vós também o que? Vivereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Então, gente, até aqui foi feita uma promessa para Maria. O menino nasceu, o menino cresceu em graça, sabedoria e conhecimento. Os apóstolos seguiram, as pessoas seguiram o cumprimento da promessa. Ele passa pela cruz do Calvário, ele ressuscita, e aqui ele fala para os seus discípulos que, aliás, perdão, aqui ele está consolando os seus discípulos que haveria de acontecer, de que ele haveria de morrer na cruz, mas que ele ressuscitaria, ele iria para o Pai, mas ele voltaria para buscar eles não estariam órfãos. E os apóstolos, eles creem nessa palavra, no retorno da promessa. Até que quando é cumprido, até que quando Jesus ele morre, ele ressuscita, ele volta para o Pai, os apóstolos começam a olhar para o retorno da promessa. Então, se lá atrás Maria olhava para a promessa, se lá atrás Simeão olhou para o cumprimento da promessa, agora os apóstolos estavam olhando para o retorno da promessa. Ele disse que haveria de voltar. E nesse período aqui, vale falar, no mesmo período em que nós estamos olhando para o retorno da promessa. Ou pelo menos deveríamos estar olhando para o retorno da promessa. Porque nós precisamos crer nessa palavra, a gente virá. Ele buscará a sua igreja para morar com Ele, para cear com Ele por toda a eternidade. E os apóstolos estavam aqui agora olhando para o retorno da promessa. E olhar para Jesus produz em nós marcas. É importante dizer isso, meus irmãos. É importante ressaltar isso, porque quando nós olhamos para Jesus, nós contemplamos Jesus, isso produz em nós marcas. Existe um livro muito bom chamado Discipulado e Contemplação. Quando nós contemplamos a Ele, nós somos os seus discípulos, mas quando nós contemplamos Jesus, isso também produz em nós marcas. Ninguém, não há um homem que viu Jesus e continuou mesmo. E eu ouso te dizer que se continuou mesmo é porque não viu Jesus. Não há um na história que colocou os olhos em Jesus e continuou da mesma forma. Isso é impossível. Se você olhou para Ele um dia, algo em você mudou. Se você olhou para Ele um dia, algo em você te marcou. E esse olhar para Jesus, ele gera e produz em nós marcas. Adianta um pouquinho da sua Bíblia, lá em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote
e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Segundo eles lá fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. Guiando pela mão, levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então, meus irmãos, como eu disse, ao olhar para Jesus, isso produzirá em você marcas. Não pense que você vai olhar para Ele e você vai continuar da mesma forma. Como eu disse, se continuou da mesma forma, é porque eu ouso dizer que você não olhou para Ele. Paulo, ele estava a caminho de Damasco e ouve uma voz e ele vê uma luz. Aquele momento ali, uma marca produzida em Paulo. Uma marca produzida em Saulo. E a partir daquele momento, a Bíblia fala que ele deixa de enxergar durante 3 dias. Mas o fato de deixar de enxergar, e talvez você pense que a marca que seja essa que você enxergar, também a marca física, mas o principal, uma marca no interior de Paulo foi gerada naquele momento. Porque a partir de Paulo teve um encontro com Jesus, ele olhou para Jesus, e a partir daquele dia Paulo nunca mais foi o mesmo. A partir daquele dia a gente vai ver no decorrer da história, Paulo se torna um dos apóstolos de Jesus, talvez o que mais trabalhou na pregação do Evangelho. Sem dúvidas, o que mais escreveu livros do Novo Testamento. Uma marca foi produzida em Paulo. Olhar para Jesus vai deixar em você marcas. Você será marcado por isso. Volta um pouquinho no capítulo Atos 8. No final do capítulo, versículo 55. Atos 8, 55. Desculpa, gente, eu não dei referência errada, tá? É Lucas 8, 55. Perdão, Atos 7, 55. Agora vai. A gente não usa a terra também. Atos 7, 55. Amém. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e via a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, unânimes, arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Só Deus. Gente, olha só, Estevão, ele olhou para Jesus. Assim como o apóstolo Paulo, mais tarde olharia para Jesus. Como eu disse, olhar para Jesus produz em nós marcas. E as marcas da vida de Estevão foram físicas. Além da marca no seu interior, de que
gastar a sua vida por Jesus, estar apaixonado por Jesus, isso também produziu nele marcas físicas, custaram da própria vida. Mas antes de custar a sua vida, Estevão ele olhou para o alto. E essa é uma revelação linda da Bíblia, que Estevão ele olha para o alto e ele vê os céus abertos. Ele vê a destra do Pai e Filho do Homem. Ele olha para Jesus. Ele olhou para Jesus naquele momento. As marcas estavam ali, mas ele continuou olhando para Jesus até o último momento. E o que eu quero dizer para você essa noite é: não pare de olhar para Jesus. Não pare de olhar para Cristo, custe o que custar, não importa a circunstância, continue olhando para Jesus. Ele é a promessa que nos foi feita, Ele é a promessa que nasceu, Ele é a promessa que morreu no meu e no seu lugar, a promessa que ressuscitou em nós agora. Como eu disse, estamos nesse momento da história da igreja, olhando para o retorno da promessa. E como eu disse, Deus ele faz promessas, não é para a gente seguir, é para cumprir. Jesus ele é o próprio Deus, e Ele disse que viria nos buscar, e Ele disse que viria preparar um lugar e voltaria para nos levar. Ele disse que você não está órfão. Nós não somos órfãos, nós somos filhos de um Deus que voltará para buscar a sua igreja. E Estevão ele olhou para essa promessa, e até a sua morte ele olhou e viu os seus abertos. Não perca Jesus de vista, não perca Jesus de vista. Estevão não perdeu Jesus de vista. Estava ali olhando para Jesus. E sabe o que é importante dizer? Eu gosto muito das cartas de Paulo para Timóteo, porque Paulo em nenhum momento ele tenta amenizar o que é o Evangelho. Em nenhum momento Paulo ele fala para Timóteo: olha Timóteo, o Evangelho vai ser um mar de rosas, vai ser tudo tranquilo, você vai pegar em conferências, vai ter lá cantores famosos, vão ter lá estruturas legais. Não. Paulo ele sempre falava: olha Timóteo, vão te abandonar, vão duvidar de você, você vai passar dificuldades, vai ter momentos que vão duvidar da sua integridade. Mas tente bom ânimo, creia, use da fé que você aprendeu com seus pais, com seus avós, tenha fé em Cristo. Paulo ele não massageava para Timóteo, não falava que seria fácil. E da mesma forma nós precisamos encarar o Evangelho assim, sabe, meus irmãos? Todos os apóstolos e discípulos gastaram suas vidas por Jesus. Todos morreram por Jesus, mas só morre por Jesus aquele que primeiro olhou para Jesus. E além disso, só morre por Jesus aquele que olhou, mas que permaneceu olhando, aquele que não perdeu Jesus de vista. Porque houve um que deixou de olhar para Jesus. Houve um que olhou para as tentações, os ciclos de prata que foram oferecidos para ele. E esse se perdeu. Judas, quando ele deixou de olhar para Jesus, quando ele perdeu Jesus de vista, meus irmãos, ele se perde. Não pense que você é diferente, que você é melhor do que Judas nesse aspecto. Eu não sou melhor que Judas, nós não somos melhor do que ele nesse aspecto, porque se nós deixarmos de olhar para Jesus, nós teremos o mesmo fim que ele. Não duvide disso. Nós só nos encontraremos com ele naquele dia, se até aquele dia nós continuarmos olhando para ele. Agora, se nós perdemos ele de vista, não se engane. Não se engane. Então, todos os apóstolos gastaram a sua vida por Jesus e morreram por ele, mas continuaram olhando para ele até a sua morte. Eu te digo, vai valer a pena. Eu creio que vai valer a pena, eu acredito que você também crê que vai valer a pena. Sabe, Estevão estava ali tomando pedrada de tudo lado, gente. A gente fala que a gente tem na Bíblia, talvez a gente não consiga imaginar isso. Mas tenta fazer um exercício de imaginação. Imagina o cara tomando pedrada de todos os lados, batendo no seu olho, na sua cara, na sua cabeça, sangrando, mas ele olhava para Jesus. Ele viu os céus abertos. Ele se agarrou, olhava para o retorno da promessa, se agarra nisso. Olhe para o retorno da promessa e ele virá. Ele virá. E o último ponto da história da igreja, aliás, da história da igreja não ousaria falar isso, mas o último ponto aqui da nossa mensagem hoje é perdendo Jesus de vista. A gente vai voltar aqui agora lá para o texto básico desse sermão, que é onde José e Maria foram para uma festa, estavam com Jesus e eles foram glórias para Jesus. Perdendo Jesus de vista. A gente volta lá para Lucas 2. A gente poder finalizar isso e entender o quão necessário é continuarmos olhando para Jesus todos os dias, dia após dia.
Pensando, porém, estar aí entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia. Então passaram a procurar os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém, à sua procura. Olha só, gente. José e Maria, eles amavam Jesus, sim ou não? Eles eram os pais de Jesus, eles amaram Jesus, com certeza. José e Maria, eles viviam ali, em meio aos símbolos, em meio às festas, eles estavam ali presentes todos os dias, eles tinham um zelo por aquilo, mas em um momento eles perderam Jesus de vista. E se eles amavam Jesus, eles perderam Jesus de vista porque eles não amavam Jesus, não. Eles perderam Jesus porque eles rejeitaram Jesus, não. São os pequenos detalhes, são as distrações. A distração de José e Maria. Sabe qual foi o erro de José e Maria? Está aqui no texto. Eles acreditaram que Jesus estava na caravana. E por acreditar que Jesus estava na caravana, eles vão embora. Eles estão voltando para sua casa. Trazendo essa analogia para os nossos dias de hoje, sabe? Colocando em prática essa nossa vida. Talvez você acredite, sabe? Eu vou colocar eu na frase. Talvez eu acredite que porque eu estou indo na igreja, que porque eu estou indo em reuniões, porque eu estou cumprindo a minha agenda, Jesus está ali. Eles acreditavam que Jesus estava na caravana e foram embora, mas Jesus não estava ali. A distração os fez perder Jesus. Sabe, você não vai parar de olhar para ele da noite para o dia. Não é como se você fosse acordar amanhã e você simplesmente não fosse mais querer saber de Jesus, mas ser gradual. São os pequenos detalhes que te fazem tropeçar. Você não tropeça numa coisa grande. Você não bate algo que você está vendo. São as pequenas coisas. São os pequenos detalhes. É quando você acha que Jesus está em tal lugar, você simplesmente vai embora, assim como José e Maria fizeram. Eles suporam que Jesus estava entre eles na caravana. E olha só, eu fiz questão de anotar isso. A nossa rotina, com a religiosidade, nos faz andar sem ver que estamos longe de Jesus. Meus irmãos, isso aqui é terrível. Isso é terrível. Sabe, que nossa essa não seja a nossa realidade. Entrar num local, fazer um culto e sair de lá sem olhar para Jesus. A nossa rotina da religiosidade pode nos fazer isso. Está cantando, batendo palmas, mas não está olhando para Jesus. Quantos cultos existem por aí que Jesus não está naquele lugar e as pessoas acham que ele está ali? É real isso, gente. Se nós não estivermos olhando para Jesus, nós vamos entrar aqui, cantar, bater palma, vamos fazer um momento de eclésia aqui neste lugar, mas ele não estará nos meio. Nós precisamos olhar para ele. Nós precisamos vir para esse lugar com o coração queimando pela presença de Jesus. Não podemos deixar que as distrações nos tirem, que roubem o nosso olhar de Jesus. Não podemos supor que ele está na caravana e ir embora sem ele, não. Nós precisamos olhar para ele dia após dia, todos os dias. Não perca Jesus de vista. E como eu disse, você corre o risco de perder Jesus de vista. São nas pequenas distrações, são nos afazeres do dia a dia, são nas tentações. É naquela voz que sussurra ao seu ouvido. É naquele algo ilícito que chega para você, que parece agradável. Como eu disse, Judas ele deixou de olhar para Jesus porque ele olhou para algo que para ele era bom. Ele julgou ser bom aquilo que ele ia receber. E naquele momento que ele tira o foco do seu olhar de Jesus, é o momento daquilo. Então não deixe de olhar para Cristo. Sabe, cuide das distrações diárias, porque existe uma guerra, meus irmãos. Não se engane, existe uma guerra todos os dias pela sua e pela minha intenção. O mundo tem nos tentado fazer olhar para distrações, olhar para outros caminhos que não sejam Jesus. E são tantas vozes, vamos lá, são tantas vozes que falam aos nossos corações hoje. São tantas as ofertas, são tantas as tentações, são tantos os chamarizes para tentar te fazer desviar o olhar de Jesus. Mas permaneça firme olhando para o autor e consumador da nossa fé.
Não desvie o olhar de Jesus. Sabe, não vá junto com a caravana, não vá junto com a multidão está indo, mas se Jesus não está indo, não vá. A multidão está voltando, mas se Jesus não está naquele lugar, não vá. Você não foi chamado para ser multidão, nós não somos chamados para ser multidão, nós somos chamados para ser igreja. E a igreja, ela olha para Jesus. A igreja olhou para Jesus. E se não olha para Jesus e Jesus não está ali, já deixou de ser igreja. A caravana não é igreja. Não vá para a multidão. Olhe para Jesus. Mas aqui está José e Maria, em determinado momento eles perceberam que Jesus não estava com eles. Eles começaram a procurar. A Bíblia fala que entre os companheiros, entre os parentes, eles começaram a procurar. Cadê Jesus? A gente achou que ele estava aqui, cadê Jesus? E nesse momento a Bíblia fala que eles retornaram. E eles voltam, só que o caminho é longo, são 3 dias. São 3 dias voltando para poder encontrar Jesus. Meus irmãos, que angústia. Quem já perdeu um filho por 1 minuto no shopping sabe a angústia que é. Quem já perdeu um filho aqui escondido na área de shopping fazendo criancice, você sabe a angústia que é. Os irmãos, angústia, 3 dias voltando. Cadê Jesus? A Bíblia não narra como foi esses 3 dias, mas eu imagino de muita angústia, de aflição, talvez de culpa. Poxa, perdeu nosso filho. Que tipo de pai eu sou? Sabe, conjecturando aqui, mas angústia. E olha só que maravilhoso, isso é fantástico. Quando eles voltam, eles encontram Jesus. O que Jesus está fazendo? Um garoto de pouca idade, o que Jesus está fazendo? A Bíblia fala que Jesus estava ensinando, instruindo e interrogando os principais daquela região. Jesus estava fazendo aquilo que o Pai havia mandado ele fazer. E quando eles perguntam para Jesus, quando José e Maria perguntam para Jesus, Jesus, onde você está? E Jesus responde: não sabia se aquilo que me convém estar na casa de meu Pai, fazendo o que meu Pai mandou fazer. E aqui está o ponto alto, sabe disso aqui? Jesus está no mesmo lugar. Jesus continua no mesmo lugar. Nós vamos continuando a caravana e nos afastamos dele. Ele continua no mesmo lugar. Sabe? Se nós olharmos para ele, nós não perderemos de vista. Mas se nós deixarmos de olhar para ele, ele vai continuar lá e nós vamos nos afastando dele. Gente, ele continua no mesmo lugar nos esperando todos os dias. Ele continua no mesmo lugar esperando que você entre no seu quarto, ajoelhe e comece a orar e buscar a ele. Ele continua no mesmo lugar esperando que você tire um tempo de comunhão no lugar secreto e se prostre diante dele, derrame lágrimas diante dele. Ele continua esperando que você volte a chorar como você chorava lá no começo da sua conversão. Quando você só queria olhar para Jesus, quando você entregou sua vida e você só queria chorar aos pés dele, você não tinha nem palavras para falar sim ou não. Eu não acho que eu sou o único que viu essa experiência aqui, todos nós. Ele continua no mesmo lugar esperando que você volte, filho, filha, eu não vos deixarei órfãos. Ele está preparando um lugar para nós e ele está no mesmo lugar nos esperando todos os dias. E quando nós voltamos para ele, ele está lá para nos receber todos os dias. E José e Maria voltaram e encontraram Cristo ali. E a Bíblia fala que depois Jesus vai com eles de volta. Eles acharam a Jesus e Jesus vai com eles, porque eles voltaram a buscar a Jesus. Quando nós encontrarmos Jesus, ele virá conosco, ele estará conosco se não deixarmos de olhar para ele. Porém, meus irmãos, se você deixar de olhar para ele, você for para a multidão, só porque é a multidão, afinal de contas, se todo mundo está indo, eu também vou. Não, nós não somos assim, ou pelo menos não deveríamos ser assim. Todo mundo está indo, mas o meu Senhor está aqui, eu estou aqui também, eu vou ficar aqui aos seus pés. Marta está para lá, para cá, está arrumando, mas Jesus está aqui, eu vou ficar aqui aos seus pés. Assim como Maria escolheu a boa parte. A boa parte é essa, é olhar para Jesus. Quando nós olhamos para ele, nós o contemplamos, nós somos transformados de glória em glória. Então não perca Jesus de vista. Não pare de olhar para Jesus. Não vá com a multidão. São os pequenos detalhes que nos fazem parar de olhar para ele. E quando você percebe, gente, já dá 3 dias de distância. E eu vou te falar, é uma angústia, tá? É uma angústia.
angústia. Quando você se vê longe daquele que te chamou, é uma angústia. Não há vida fora dele. Não há vida fora de Jesus. Mas ele continua lá. Sabe, a boa notícia do Evangelho é essa, ele continua lá. Te esperando. Quantas vezes foram necessárias. Ele continua lá te esperando. Para te lavar com o sangue dele, para limpar as sujeiras. Para te falar, filho, eu estou aqui, olha para mim. Porque eu nunca deixei de olhar para você. Ele viu Natanael um dia debaixo de uma árvore. Antes de Natanael continuar, por isso favor que ele falou, eu te vi. Eu te vi. Eu vi você na sua angústia, na sua aflição, eu te vi. Agora a grande questão e a grande pergunta é: você vê Jesus? Ele te vê, mas você olha para ele. Não despreze isso, olhe para Jesus todos os dias. Não perca Jesus de vista. Sabe, vai olhar